Uma das coisas que mais detesto sobre ser um professor de história de ensino médio é a merda do trabalho História Viva que damos no final de todo o ano escolar. As crianças têm que chamar seu avô ou avó e filmar, gravar ou escrever as memórias mais antigas para transmitir posteriormente para as futuras gerações. Já faço isso há 17 anos. E quando recolhi os projetos desse ano, achei que seriam tão entediantes quanto todos os outros. Ainda mais que a turma em questão não tinha ninguém com uma mente brilhante ou algo assim. Então fui para casa, enchi uma taça de vinho e me preparei para uma longa noite cheia de "eu só tinha um par de sapatos velhos quando tinha sua idade", ou então meu irmão e eu apanhávamos com jornal. E claro, esses projetos eram cheios de comentários inocentes de idosos, mas eram tão carregados de racismo e machismo que eu não sabia se ria ou se sentia nojo. Afinal, eram pessoas de tempos antigos. Bem, tem uma aluna nessa turma que se chama Olivia. Ela é meio gordinha, quieta e uma aluna com nota média 8. Esperava que seu projeto fosse tão irrelevante quanto ela mesma. E justamente o fato de não esperar nada demais só me ajudou a ficar completamente perturbado de acordo com que eu analisava o projeto da garota. Olivia tinha me entregado 2 CDs. E eu comecei com o que estava escrito, número 1, entrevista. Minha tela piscou 2 vezes com o início do vídeo que estava no CD, antes que uma imagem granulada de uma sala de estar aparecesse. Olivia estava encolhida em uma poltrona, agarrada com o seu notebook, parecendo tão assustada quanto um filhote indefeso. Do outro lado da sala havia um homem fumando um cigarro com parte do rosto coberto pela sombra, mas era possível ver que ele estava olhando na direção de Olivia. "Vá em frente", a voz de uma mulher soou por trás da câmera. Os olhos de coruja de Olivia apontaram em direção da tela, depois de volta para o homem. E ela começou a falar. "Estou aqui com meu tio-avô Stephen." Ela falava de uma maneira quase inauditível. "Ele vai contar para nós sobre uma antiga história de quando ele ainda estava no exército." O tal tio-avô Stephen parecia que gostaria de estar mais numa maldita trincheira do que ali naquela hora, mas esperou pacientemente pelas perguntas. E não foi surpresa para mim que Olivia leu roboticamente as sugestões de perguntas que eu tinha dado na aula. E o homem respondia bruscamente. 1 ou 2 vezes eu ouvi a mãe de Olivia sussurrar por trás da câmera. "Fale mais alto, Olivia." A mãe dela provavelmente era muito chata. Eu comecei a ficar intrigado mesmo foi quando Olivia fechou seu notebook e perguntou finalmente algo diferente do que estava no repertório. "Você gostou de estar no exército?" Mais uma vez, o tal Stephen soltou uma coluna de fumaça pela boca para depois responder: "Não." Entretanto, fiquei feliz em sair da minha cidade. "Para onde você foi?" perguntou a garota. "Balkans", respondeu o velho. E duvidei muito que Olivia soubesse onde era Balkans. E minhas suspeitas se confirmaram quando ela perguntou: "Balkans era muito diferente daqui?" "Sim", respondeu o homem. A mãe tossiu sem vontade por trás da câmera nessa hora, talvez tentando ser um pouco encorajadora para que o tio-avô Stephen fosse mais específico. Mais uma vez, se intrometendo. Mas Olivia parecia genuinamente interessada de qualquer forma. "Tio Stephen, qual é sua pior memória do exército?" O velho amassou sua bituca de cigarro no cinzeiro e então lentamente se levantou da cadeira. "Já volto", ele resmungou. E a câmera desligou, e quando a imagem voltou, tudo era o mesmo.
exceto que o tio Stephen tinha várias folhas de papel dentro de fichas plásticas, em cima de uma mesinha na frente dele. Uma dessas fichas ele segurava. Eu ainda era jovem quando fui alistado. Ele falou olhando para Olivia. Da idade do seu irmão. Olivia concordou com a cabeça e ele continuou. Eu nunca entrei em combate. Servi em 2 cidades do leste europeu que tinham sido destruídas por guerras civis. Me sentia como se fosse só uma porra de um segurança. A mãe, mais uma vez, fingiu uma tosse para censurar o palavrão. Tio Stephen suspirou e olhou para o papel que tinha em mãos. Minha unidade uma vez foi designada para consertar uma escola que havia sido destruída durante a guerra. Janelas quebradas, salas destruídas, e por alguma razão, o que mais me deixou ressentido é que estava daquele jeito faziam anos. Ninguém levantou um dedo para arrumá-la. Eu via crianças o tempo todo por lá implorando por dinheiro ou qualquer merda. Quando ele soltou mais esse palavrão, a câmera apontou para o chão e eu consegui ouvir mais uma vez aquela mulher sussurrando algo secamente para Stephen. Não consegui entender as palavras, mas não era difícil de imaginar que ela estava pedindo para ele parar de xingar. Ainda mais que ele respondeu em alto e bom som. Você quer que eu conte a porra da história ou não? Então é melhor deixar eu contar do meu jeito. A própria Olivia pediu então para a mãe parar de interromper. Mas a mãe perguntou em seguida. Você vai apresentar isso para sua classe? Não, mãe. Só vou entregar para o professor. Tenho certeza que ele já deve ter ouvido a palavra porra na vida. A câmera foi levantada de novo. E depois de alguns ajustes no foco, a cena era a mesma mais uma vez. Finalmente, o tal Stephen aproximou o papel do rosto e voltou a falar. No porão da escola, encontrei essa carta. Não sabia o que dizia nela, mas pedi para um colega meu traduzir. Prestem atenção, eu vou ler a carta agora e depois eu vou contar o que vi no porão. Quando ele disse isso, sabe-se lá por quê, eu senti um arrepio mesmo antes dele começar a ler. A mãe deu um zoom no rosto do Stephen e em sua carta. Mesmo aquele homem parecendo ser tão seco, suas mãos pálidas tremiam enquanto seguravam a folha. Enfim, ele começou a ler. Cara pessoa que está lendo a carta. Eu nunca amei meu país. Muitos desses conflitos nascem do patriotismo, uma luta de poder por restos de um até então império. Mas eu não ligo para o nome que minha casa tem em um mapa. Essa briga é sem sentido e fico o mais longe dela que posso. Porém, não foram estes ataques e violência desorganizada que tiraram as vidas da minha esposa e de minha criança. Foi uma doença. Por Deus, a maldita doença levou o meu bebê tão rápido. Nádia, a minha esposa, sofreu por mais tempo. Assistir eles morrendo acabava comigo aos poucos, sabendo que eu não podia fazer nada. Meu único consolo é que eu sei que eu fiquei lá até o fim. Simplesmente parei de ir trabalhar e ninguém veio à minha procura. Duvido que tenham percebido o meu sumiço. Meu trabalho ficava perto de casa, apenas atravessava um campo, inclusive até visível da minha janela. Seria fácil ir trabalhar e vir cuidar da família de hora em hora, mas qual era o sentido disso? Tudo o que eu fazia era limpar chão, era tão inútil para o mundo quanto era para minha família doente. Pensei em levar Nádia para o hospital, mas a jornada era muito longa e eu nem tinha o dinheiro para isso. Então eu deixei ela dentro de casa e dentro de casa ela morreu. Depois que Nádia e o bebê se foram, bem, não lembro muito. Mal saía do meu casebre, mal comia e dormia muito mal. Só pensava em tirar minha própria vida. E mesmo isso sendo muito tentador, me sentia paralisado por minha própria insignificância. A coisa que me mantinha são era meu rádio. Eu nunca o desligava.
mesmo não entendendo as palavras que eram ditas. A única estação que pegava no rádio era uma em inglês e eu não entendo uma palavra sequer dessa língua. Mas as vozes, as músicas e saber que a vida ainda existia além daquela cidadezinha violenta, essas coisas me sustentavam. Resumindo, o rádio era meu novo amigo que me consolava. Depois da morte da minha família, por alguns dias eu vivi hora após hora dentro de um quarto escuro, apenas ao som do rádio. Às vezes nem sabia se era dia ou se era noite, até perceber que estava ficando fraco de tanta fome. Então encontrar comida se tornou minha prioridade. Meu rádio veio comigo, é claro. Ele ia comigo a todos os lugares. Falava comigo quando eu dormia e estava falando quando eu acordava. Não sabia o que ele falava, mas sabia que meu amigo rádio morreria comigo. Assim que consegui um pouco de comida e água, percebi que a única coisa que eu tinha para fazer na vida era voltar a trabalhar. Então eu voltei. Na manhã seguinte, simplesmente voltei para a escola onde eu trabalhava como zelador e comecei a trabalhar de novo. Ninguém deu muita bola. Como eu disse, Nádia estava doente fazia muito tempo e aqueles que trabalhavam na escola sabiam disso. Fiquei grato que ninguém me apressou para voltar a trabalhar nos dias mais difíceis da minha vida. Os professores nunca conversavam muito comigo, mas trocávamos sorrisos nos corredores e esse respeito mútuo era mais do que suficiente para mim. O lugar tinha ficado uma muvuca sem mim, então simplesmente peguei minha vassoura, peguei meus panos e comecei a limpar. Sei que todos estavam gratos de me ter de volta, e a melhor parte é que ninguém se importava com o meu rádio. Levava ele para todos os lugares que eu ia. Claro que mantinha o volume baixo o suficiente para não atrapalhar os alunos. Nunca ninguém reclamou. Na verdade, eu acho que até gostavam do rádio. O prédio da escola não é muito grande, mas requer muita manutenção. O chão está sempre grudento e manchado, então passo a maior parte do tempo passando pano. Crianças são bem bagunceiras. Acredito que deve ser por isso que ainda tenho esse emprego pelo menos. Às vezes tenho que deslocar coisas de um lugar para ter certeza de que está tudo limpo, e me orgulho do resultado quando eu termino. E os reparos? A escola sempre precisa de reparos aqui ou ali, e fico feliz em ajudar. Alguns dias estou consertando uma mesa quebrada enquanto assovio junto com meu rádio. Outras vezes lido com coisas mais sérias, problemas de estrutura. Em dias que tenho mais trabalho como esses, me sinto como uma ferramenta, uma engrenagem dentro de uma grande máquina. Como essa escola funcionaria sem mim? Demorou bastante, mas novamente eu sentia que tinha um propósito na vida, mesmo sem minha família. Atrás da escola tem uma despensa cheia de comidas em conserva. Ao invés de pagamento, tenho permissão de pegar toda a comida que eu precisar. Esse acordo é bom. Afinal, de qualquer forma, o que eu faria com dinheiro? Antigamente eu costumava levar comida até minha casinha, mas ninguém pareceu notar quando eu comecei a dormir no porão da escola. Essa escola é importante para mim e eu não posso deixar ela sem um vigia noturno. Quando sou atormentado com lembranças de minha esposa e meu bebê, aumento o volume do rádio até o máximo para afogar tais pensamentos. Funciona todas as vezes. Exceto hoje de manhã. Porque hoje de manhã eu acordei num silêncio mortal. Freneticamente examinei o rádio para ver o que tinha acontecido. E honestamente não sei dizer exatamente a quantidade de dias que estava usando ele sem parar. Será que parou de funcionar naturalmente? Passei aquele dia inteiro tentando consertar o rádio, e na maior parte desse tempo eu estive chorando. Estava enlouquecendo sem meu único amigo restante. E assim eu dei meu ultimato, o pôr do sol. Se eu não conseguir consertar o rádio até lá, eu irei me matar. E estou escrevendo isso agora.
pois a luz do sol está lentamente morrendo e eu sei qual será o meu destino. Pensei em dar uma última caminhada pelos corredores da escola, dando tchau para os alunos e professores. Sei que sentirão minha falta, mas eu não consigo sair desse cômodo sem meu rádio. Não consigo ir para lugar nenhum sabendo que meu amigo rádio está aqui, morto. Não existem nem mais lágrimas em mim. Parece que eu não consigo mais respirar. Vomitei o pouco de comida que eu tinha no estômago e me sinto tonto de novo. Como me senti quando Nádia e meu bebê morreram. Eu não sirvo mais para nada. Mas antes de tirar minha vida, fechei a porta desse quartinho e coloquei uma cadeira embaixo da maçaneta. É o único cômodo que existe aqui nesse porão e por debaixo da porta entra um pouco de luz. Luz suficiente para eu enxergar o que estou fazendo. E se alguém for amável o suficiente para me procurar e ver o que aconteceu, não precisarão ter essa visão terrível. Talvez vejam que a porta está trancada, sintam o cheiro do meu corpo podre e simplesmente me deixem para lá. Mas deixarei meu rádio e essa carta escrita do lado de fora da porta. Então você, que está lendo isso, tenho apenas um humilde pedido. Conserte o rádio. Salve o meu rádio. Ele não merece morrer e estou envergonhado de não conseguir revivê-lo. Agora, estou pronto para me juntar a Nádia e da pequena Ludmila. Espero que essa escola possa encontrar outro zelador que ame e se importe, assim como eu. A hora é agora. Não se esqueça do meu rádio, por favor. Stanislav. Esse é o fim da carta. Quando Stephen terminou de ler a carta, a mãe diminuiu o zoom e deu para ver Olivia de novo. Ela estava com lágrimas nos olhos. Obrigada por compartilhar, tio Stephen. Já a mãe disse, acho que é o suficiente. Mas Olivia respondeu, espera, ele disse que tem mais. O que você viu no porão? Antes mesmo do tal tio-avô Stephen abrir a boca, a imagem foi cortada por quem estava atrás da câmera. Minha vontade era de xingar aquela mulher enjoada. Era isso o que o tio-avô Stephen tinha encontrado no porão. Mas nessa hora lembrei do segundo CD. Esse estava apenas com um número 2 escrito, e não havia vídeo dessa vez, era apenas áudio. A voz que ouvi no início era de Olivia. Olá, professor, peço desculpas sobre minha mãe, mas ela não deixou que eu gravasse o resto do que o meu tio falou, mas eu pedi para ele que continuasse depois e gravei escondido a história pelo meu celular. Lembrei que você falou no começo do ano que a história da guerra sempre é escrita pelo lado vencedor. Ela respirou fundo e eu consegui ouvir que ela tinha começado a chorar. Mas a história de todo mundo é importante, mesmo que seja a de pessoas tristes e derrotadas, mesmo que seja a história de quem nunca tenha ganhado nada em sua vida. Não consegui dormir uma noite inteira desde que comecei esse projeto, mas você precisa ouvir o que o meu tio-avô contou. Ela parou de falar e eu tenho que admitir, eu também estava chocado com a história, mesmo antes de saber o fim. E a sinceridade nas palavras de Olivia também me surpreenderam um pouco. Também fiquei lisonjeado que Olivia havia lembrado de uma frase que eu soltei no meio de uma aula qualquer. Mas enfim, Olivia estava com o tio-avô Stephen mais uma vez e perguntava para ele: então, você encontrou o rádio ou ele estragou quando a escola explodiu? Antes do velho falar qualquer coisa, eu ouvi o som reconhecível de um isqueiro sendo aceso, e depois disso, ele voltou a falar. Aquela carta tinha uma data nela. Tinha a data de 2 semanas antes de começarmos a arrumar a escola. Olivia então perguntou: mas você não tinha dito que a escola tinha sido detonada faziam pelo menos 2 anos? Sim, respondeu Stephen. Faziam 2 anos. Houve um silêncio prolongado e eu finalmente entendi toda a história. Eu senti meus braços arrepiando.
A imagem que veio na minha mente, depois de tudo fazer sentido, é demais para expressar. Mas tio-avô Stephen colocou em palavras sem nenhum esforço. Claramente, ele deve ter passado a vida inteira pensando nisso. Enfim, ele concluiu. Esse homem, esse Stanisław, enlouqueceu depois da morte da sua esposa e da morte de sua filha. Ele entrou em uma escola já bombardeada durante a guerra, caindo aos pedaços e cheia de corpos, para limpar sangue e tripas como se fossem pó e lama. Ele sorria para cadáveres nos corredores e acreditava que estavam sorrindo de volta para ele por causa de seu rádio. Ele arrastava corpos para limpar em volta. O telhado havia caído, então quando chovia devia ficar tudo encharcado, mas acho que ele estava perdido demais para perceber isso. Enquanto Stephen explicava tudo, eu conseguia ouvir Olivia chorando, mas o homem continuava falando. Encontrei a despensa que ele comentou sobre onde pegava comida. Eram comidas em conserva que provavelmente tinham gosto de merda. A maior parte dos potes estavam enferrujados por fora. Você viu o cadáver dele? Perguntou Olivia. Sim, enforcado. E por incrível que pareça, tinha apodrecido pouco. Nunca vi coisa igual em toda a minha vida. Ele parecia em paz? Olivia perguntou, com já um tom de desespero na voz. Não sei dizer, o cheiro era terrível. Seu rosto estava azul e os olhos esbugalhados. E o rádio? Olivia resmungou, e eu ouvi Stephen dar uma longa tragada em seu cigarro. Parece que se preparou para a última resposta. Foi só por causa do rádio que eu achei o porão da escola e a carta. O rádio estava lá, ligado e funcionando.